E aí pessoal, tudo bem com vocês? Tudo tranquilo? Mais um vídeo aqui pro canal. E no vídeo de hoje, qual vai ser o assunto? O que a gente vai comentar, tá? Aí a gente vai comentar sobre PetroRio, tá? Prio. A gente vai comentar um pouquinho sobre ela, tá? Saiu basicamente o resultado do terceiro trimestre, mais ou menos em questão de produção e em questão de vendas, tá? A gente vai comentar sobre isso, que é bem legal. Vamos comentar também sobre Petrobras, tá? O petróleo bruto voltou a cair. A gente vai comentar sobre isso, algumas notícias também que eu achei bem interessante. Então, se você é novo no canal, se inscreve para você não perder nenhum vídeo, dessa força, essa moral. Eu tenho certeza que vocês vão gostar do conteúdo do canal e dos vídeos que a gente posta aí todo dia, gente. Todo dia sai vídeo, então já ativa as notificações para você não perder nenhum vídeo, tá? O vídeo sai 8 horas da manhã. Caso o YouTube não te notifique, pode entrar no canal que vai ter vídeo lá 8 horas da manhã, tá? Se você puder deixar o like no vídeo também, eu vou agradecer demais, tá? O like é muito importante e ajuda demais o canal. É rapidinho, desce aí, deixa o like. Lembrando que eu não sou nenhum profissional de investimentos ou de análise de ações, tá, gente? Só que eu tento estudar o máximo que eu posso para poder trazer os vídeos para vocês de uma forma simples, sem falar muito termo, sem falar muita palavra em inglês, que eu acho que dificulta muito o aprendizado, tá, gente? Então, se você gostou do vídeo, gostou do canal e quer ajudar de alguma forma, eu fiz o Live Pix, onde o link tá na descrição. Você pode estar mandando qualquer valor ajuda demais e eu vou ficar muito feliz e muito grato de coração, tá, gente? Caso você queira ajudar o canal e não tenha algum valor para mandar, deixa o like, comenta, interage com o vídeo, que isso é muito importante. Se você puder compartilhar com algum amigo, algum conhecido também, isso vai me ajudar demais, tá? Então bora pro vídeo, deixa de enrolação. Então bora lá falar sobre Prio, né? Sobre o PetroRio. Como eu gosto de falar para vocês, tem ações que são para serem pagadores de dividendos, tá? E tem ações que são para crescimento e multiplicação de capital, tá, gente? É sempre bom deixar claro isso para você entender, porque se você tem uma ação que é para multiplicar o capital, ela provavelmente não vai te pagar dividendos, que provavelmente é o caso da PetroRio, tá? Pelo pouco que eu estudei, eu acho que ela raramente vai pagar dividendos, se futuramente pagar por causa do estatuto dela, que não tem essa intenção de pagar dividendos, tá? Você vê que aqui os últimos 12 meses é zerado. Se a gente for ver aqui no histórico dela em relação ao resultado, puxar aqui o máximo que der, acho que ela não chegou nem a pagar, tá? Você vê que desde 2009 ela não paga dividendos, tá? Teve alguns prejuízos bem fortes aqui em 2013, 14 e alguns anos aqui no início, tá? Desde 2009 até 2014 foi só prejuízo. Provavelmente foi um ciclo de investimentos muito forte, tá? E aí não traz resultado assim tão de imediato, acredito eu que seja por isso. Você vê que 15, 16, 17, 18 foram lucros pequenos, tá? A empresa já passar de deixar prejuízo forte para começar a dar lucro já é um ponto muito positivo. E aí, a partir de 2018, o lucro começou a crescer e disparou, principalmente em 2020 com 3,4 bi de lucro, tá? Um lucro muito forte. E se a gente for pegar a ação aqui nos últimos 5 anos, tá? Você vê que aqui nos últimos 12 meses ela já cresceu 56%, tá? Que é um grande crescimento para um curto período de tempo, tá? Em um ano crescer 56% é muita coisa, tá? Você vê que ela ainda está um pouquinho longe do valor máximo dela aqui de 52 semanas, tá? Mas se a gente pegar, olha o que é interessante isso, se a gente pegar há 5 anos atrás, o preço da ação estava praticamente R$2, R$2,24 você conseguia comprar a valor da ação, que foi lá em 2018, um pouquinho antes dela começar a disparar. Então você vê que é muito puxado pelo lucro. Ó. Em 2018 ela começou a dar um pequeno lucro de 204 mil, né? A gente fala que é pequeno pelo fato dela do potencial que ela teve futuramente, tá? Mas você vê que em pouco tempo, em 5 anos, você tem uma rentabilidade aí, ó, de mais de 2.000%, tá? Em 5 anos você pega 2.000%, então é algo muito, muito fora da curva, tá, gente? Mas é aquilo que eu falo, é uma empresa para multiplicação de capital, tá? Então, você vai esperar dividendos numa empresa assim? Você não vai esperar dividendos. Você vai esperar que ela multiplique seu capital, você vai esperar que ela dê bons resultados e que o valor da ação suba cada vez mais, tá? Então, é esses pontos que eu gosto de falar com vocês, que eu gosto de deixar claro também, que às vezes o pessoal fala assim, pô, mas ela não vai pagar dividendo, tá, gente? Você escolhe algumas ações para pagar dividendo, escolhe algumas ações para multiplicar seu capital, que é muito mais efetivo isso, tá? Então isso é interessante vocês estarem vendo, estarem analisando dessa forma e para ter uma variação, uma diversificação também nesse setor, tá, gente? Não adianta só pagar dividendos, sendo que a sua carteira é nova e você precisa também de multiplicação, tá? Em questão do resultado aqui da Prio, vamos dar uma olhada aqui. Vamos ler a notícia primeiro, depois a gente fala sobre o resultado. Prio 3, produção de petróleo sobe 10% no terceiro trimestre. A empresa faz o melhor mês do ano, tá? Isso aqui é bem legal. Você vê que a produção está aumentando, então é bem interessante mesmo. Você vê aqui, ó, Prio produz em média 99.910 barris de petróleo no terceiro trimestre, alta de 10% em relação ao segundo trimestre, quando produziu 91 mil barris, tá? Mostrando o documento enviado ao mercado nessa segunda-feira, dia 2. Em setembro, a
petroleira produziu 102 mil barris, o melhor mês do ano, em uma alta de 4,8% até agosto, tá? Então isso é interessante, tá? Você vê que a maioria das empresas de petróleo está tentando aumentar a produção, tá? Pelo fato do preço ter subido bastante, para tentar ver se consegue vender mais e suprir alguma demanda que às vezes pode faltar no mundo, tá? Então isso aqui é bem legal e interessante isso, pelo fato do Arábia Saudita e da Rússia estarem cortando produção de petróleo, a Rússia em si está cortando as vendas e exportações, e a PRIO conseguir aumentar essa produção para poder suprir caso falte alguma demanda no fora ou exportação. Isso aqui é muito interessante e pode ser que traga um resultado muito bom, tá? Vamos olhar aqui o resultado para ver a questão de produção diária aqui, para a gente ver quanto aumentou, tá? Você vê que em janeiro, né, foi 50 mil, isso aqui é a produção diária, tá, gente? Diária, 50 mil barris. Em fevereiro, 68 mil. Em março caiu um pouco para 64, a média foi 61 mil, tá? E olha só como no segundo trimestre já aumentou bastante. De 50 mil de janeiro foi para 90 mil, 87 mil e 95 mil. A média de 61 mil foi para 91 mil no segundo trimestre. Então aumentou muito isso aqui. Então isso aqui é bem importante, tá? Esse crescimento, tá? Forte. E se a gente for olhar aqui terceiro trimestre, né, foi 99 mil, 98 e agora 102 mil, tá? O melhor mês do ano, como foi falado, tá? Bem puxado pelo Fred, tá? Não sei se é assim a pronúncia. Se a gente for ver aqui também em questão das vendas, tá? No primeiro trimestre aqui, no segundo trimestre aqui, as vendas foram bem parecidas, tá? Com 7.2 e 7.1. Já no terceiro trimestre, você vê que aumentou bastante. Então é isso que eu falo em questão de oferta e demanda. Em alguns países, ao diminuir a demanda, vai aumentar a oferta para outros. Então você vê que aqui aumentou bastante. Não sei se foi exportação isso aqui, tá? Não sei se aumentou pela exportação, mas você vê que aumentou em 9.7 de 7.1. É um grande aumento, tá? Então eu ficaria bem ligado em PRIO aqui. Acho que uma ótima ação aí para crescimento e potencial de capital, tá? Tá um pouquinho cara, tá? Em relação a alguns pontos, mas eu acho que pode ser que melhore bastante, tá? Vamos falar agora um pouco aqui sobre a Petrobras, tá? Se a gente for olhar aqui em questão do petróleo bruto, o valor caiu, o que pode impactar um pouco na Petrobras, tá? Aqui para o último trimestre, você vê que aqui em relação aqui ao que ela vende, que é o petróleo bruto, tá 88.088 aqui, e o Brent aqui, que é o petróleo que ela compra, tá 90, e você vê que tá caindo mais do que ela vende do que ela compra aqui, tá? Então tem essa diferença assim, e isso em curto prazo pode ser que não impacte tanto, tá? Se essa diferença se manter assim, pequena, eu acho que não é uma diferença que possa ser que impacte o resultado da Petrobras futuramente, tá? Agora, se essa diferença começar a aumentar bastante, isso pode piorar e prejudicar um pouco a Petrobras, tá? Se ela não repassar esse valor para as bombas, também tem essa diferença. Tem que ver quanto que ela vai repassar em questão de quanto ela está comprando esse Brent aí, que a gente sempre fala sobre isso. Ela segura às vezes o preço do petróleo, o preço da gasolina para não subir tanto, o preço do diesel para não subir tanto e não afetar tanto a inflação. Então tem alguns pontos aí que a gente tem que ver, mas ela aumentando a produção de petróleo do Brent, e essa diferença não estando tão grande em relação do petróleo bruto para o Brent, pode ser que melhore não, né? Não seja tão pior assim a situação, tá? Tem algumas notícias aqui que se a gente for ver, ó, Petro 4, PRIO 3, 3R Petróleo aqui, né? A exposição ainda é pequena, mesmo com o petróleo nas alturas. BTG vê oportunidade, tá? Então aqui, ó, a disparada dos preços do petróleo está por trás da forte desempenho das principais empresas de óleo e gás nos últimos meses. Desde as mínimas de junho, o Brent subiu mais de 30%, em meio a cortes na oferta, redução de estoques e aumento na demanda. Atualmente a commodity é negociada acima dos 90 o barril, tá? Então é isso que a gente está falando, tá? Tá tendo corte na produção de petróleo, tanto na Rússia quanto na Arábia Saudita. Tá tendo abaixo dos estoques lá dos Estados Unidos. Os Estados Unidos nunca teve um estoque tão baixo aí desde 1970, se eu não estou enganado. Então tá tendo um estoque muito baixo, e isso aí acaba tendo impacto muito grande no preço do petróleo no final, tá? Estados Unidos querendo comprar mais e Rússia e Arábia Saudita produzindo menos, o preço vai subir, tá? Então isso é bem impactante. Se a gente ver aqui, eu tenho outra notícia aqui para comentar, ó, Petrobras, Petro 4, os recados da estatal sobre compra de ativos em margem
Equatorial, tá? A Petrobras aqui emitiu comunicados na segunda-feira sobre o eventual compra de ativos e sobre as reservas de barris de petróleo em blocos de margem equatorial, na região de Amazonas e Amapá. Então ela tá meio que querendo fazer uma reserva aqui, tá? De barris. Não sei se é esperando que o preço suba mais ou se é esperando alguma coisa. Eu não sei o que ela pretende com isso aqui, tá? Na sexta-feira, o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, disse que a empresa poderá readquirir refinarias privatizadas e afirmou que estudos internos da estatal mostram que o único bloco na margem equatorial poderia conservar reservas de mais de 5,6 bilhões de barris de petróleo, tá? Isso aqui pode até ser bom em relação ao ele readquirir essas refinarias, tá? Porque o Brasil precisa a Petrobras em si precisa de refinarias porque não tem refinaria suficiente por tanto de barris que ela pode produzir de petróleo, tá? Então é meio que ela meio que para um pouco de produzir e tem que vender esse petróleo bruto porque não tem refinaria suficiente. Então ele adquirindo isso aqui pode ser um bom ponto, tá? Acho que no processo da Dilma lá, ela investiu muito em refinarias e não deu muito resultado. Quem saiba ele investir nessa refinaria pode ser que melhore um pouco aí esse processo aí do branding, tá? Do petróleo bruto pro branding, beleza? Mas é isso, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixa o like, eu tô tentando não deixar o vídeo tão longo assim. E é isso. Tem um link na descrição aí do LivePix, caso você queira mandar algum valor, e eu fico muito feliz com isso. Muito obrigado por você que assistiu o vídeo até aqui, tamo junto e até a próxima. Fui!